Que a paz do Senhor esteja com você neste momento de reflexão e fé. Hoje nos aprofundamos no capítulo 13 do Evangelho de João, onde Jesus nos ensina uma lição poderosa sobre humildade e serviço. Neste capítulo, vemos Jesus lavando os pés de seus discípulos, demonstrando o coração de servo que devemos imitar. Ele também anuncia sua traição e dá um novo mandamento: que amemos uns aos outros como ele nos amou. João 13 nos convida a refletir sobre o significado do amor, do perdão e da entrega, características que devem guiar nossa vida como discípulos de Cristo. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo neste capítulo transformador, permitindo que a palavra do Senhor nos molde e nos conduza à prática de um amor genuíno e humilde. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vô-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou o Cristo. Na verdade vos digo que se alguém receber aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão embebido. E, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado,
saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vô-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. O capítulo 13 de João marca o início do discurso final de Jesus aos seus discípulos antes de sua prisão e crucificação. É um momento de intimidade e ensino profundo, onde ele demonstra, por meio de ações e palavras, o verdadeiro significado do amor e do serviço no reino de Deus. O texto começa destacando que Jesus sabia que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Versículo 1. Este conhecimento reforça a soberania de Jesus sobre os eventos que se aproximam, mostrando que sua morte não seria um acidente, mas parte do plano divino. Ele amou os seus discípulos até o fim, uma expressão que reflete a profundidade e a perfeição de seu amor. Durante a ceia, Jesus faz algo surpreendente. Levanta-se, tira suas vestes, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Versículos 4 e 5. Este gesto era reservado aos servos, pois lavar os pés era considerado uma tarefa humilde e degradante. Ao assumir esta posição, Jesus ensina que no reino de Deus, a verdadeira grandeza é medida pela disposição de servir. Ele não apenas fala sobre o serviço, ele o exemplifica. A reação de Pedro a este ato é emblemática. Inicialmente, ele questiona: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Versículo 6. E depois, em sua incompreensão, declara que Jesus nunca deveria lavar seus pés. Versículo 8. Jesus responde com uma verdade espiritual profunda: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Este lavar vai além do ato físico. É um símbolo da purificação que Jesus oferece por meio de sua morte e ressurreição. Pedro então pede: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Versículo 9, demonstrando sua disposição de ser completamente transformado por Cristo. Jesus esclarece que aqueles que já foram lavados, em um sentido espiritual, só precisam ter os pés lavados, indicando a necessidade contínua de santificação na vida cristã. Versículo 10. Ele também alude à traição de Judas, afirmando que nem todos estavam limpos. Versículo 11. Esta menção sutil prepara o leitor para a revelação de Judas como o traidor. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus retorna à mesa e pergunta: entendeis o que vos tenho feito? Versículo 12. Ele explica que, se ele, sendo mestre e senhor, lavou os pés deles, eles também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 14. Este ensino destaca que o serviço humilde não é uma opção, mas uma característica essencial do discípulo de Cristo. Ele diz: eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 15. Este chamado ao serviço é um lembrete poderoso de que, no reino de Deus, liderança e humildade andam de mãos dadas. Jesus encerra esta sessão com uma promessa: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Versículo 17. A verdadeira bem-aventurança não está apenas em conhecer os ensinamentos de Jesus, mas em vivê-los.
Este é um chamado à prática da humildade e do amor em todas as áreas da vida. Esta primeira parte de João 13 nos desafia a refletir sobre nossa disposição de servir aos outros com humildade e amor. Assim como Jesus lavou os pés de seus discípulos, somos chamados a imitar seu exemplo, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. Este gesto de Jesus também nos lembra que a purificação e a santificação vêm dele e que precisamos continuamente buscar sua graça para viver de acordo com seu exemplo. A segunda parte de João 13 aprofunda a narrativa com a revelação da traição de Judas e os ensinamentos que Jesus compartilha nesse momento de grande tensão espiritual. Este trecho nos confronta com as realidades do pecado, da rejeição e da fidelidade de Cristo ao propósito divino. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus começa a preparar os corações deles para o que está por vir. Ele afirma: "Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar." Versículo 18. Com essas palavras, Jesus cita o Salmo 41:9, referindo-se à traição que seria perpetrada por alguém de seu círculo mais próximo. Este momento nos lembra que a traição não era um acontecimento inesperado, mas parte do plano soberano de Deus, cumprindo as Escrituras. Jesus continua, dizendo que está compartilhando essas coisas para que, quando acontecerem, os discípulos creiam que Ele é o Cristo. Versículo 19. Ele reforça a conexão entre a recepção de seus enviados e a recepção de Deus. Na verdade vos digo que, se alguém receber aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Versículo 20. Este ensinamento conecta a missão dos discípulos à missão de Jesus, destacando a unidade entre o Pai, o Filho e os seguidores de Cristo. O clima na sala se torna ainda mais tenso quando Jesus diz: na verdade vos digo que um de vós me há de trair." Versículo 21. Este anúncio perturba os discípulos, que começam a olhar uns para os outros, sem saber quem seria o traidor. Versículo 22. João, o discípulo amado, reclina-se ao lado de Jesus e, a pedido de Pedro, pergunta quem é o traidor. Versículos 23 a 25. Jesus responde: "É aquele a quem eu der o pedaço de pão embebido." Versículo 26. E dá o pedaço a Judas Iscariotes. A narrativa se torna ainda mais sombria quando Satanás entrou nele após receber o pedaço de pão. Versículo 27. Jesus diz a Judas: "O que fazes, faze-o depressa." Este momento ressalta a plena consciência de Jesus sobre o que estava acontecendo e sua submissão ao plano do Pai. Judas sai imediatamente, e João registra que era já noite, versículo 30, uma indicação tanto do tempo quanto das trevas espirituais que envolviam a traição. Após a saída de Judas, Jesus volta sua atenção para os discípulos e faz uma declaração gloriosa: "Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele." Versículo 31. Ele vê sua morte iminente como um ato de glorificação, não apenas um evento de sofrimento. A cruz, que para muitos parecia uma derrota, seria o maior triunfo de Deus, demonstrando seu amor e poder redentor. Jesus chama os discípulos de filhinhos e diz que estará com eles por pouco tempo, preparando-os para sua partida. Versículo 33. Ele então lhes dá um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Versículo 34. Este amor sacrificial seria a marca dos discípulos de Cristo, distinguindo-os no mundo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Versículo 35. Esse novo mandamento não apenas reforça o amor ao próximo, mas eleva-o ao padrão do amor de Cristo, um amor incondicional, altruísta e sacrificial.
Esta parte do capítulo nos ensina várias lições profundas: o custo do pecado e a fidelidade de Jesus. Apesar da traição iminente, Jesus permanece fiel ao plano do Pai. Ele nos mostra que a obediência a Deus deve ser inabalável, mesmo em meio à dor e rejeição. A importância do amor no discipulado. O novo mandamento de Jesus nos chama a viver um amor que reflete o sacrifício de Cristo. Este amor não é opcional, mas essencial para demonstrar que pertencemos a Ele. O contraste entre luz e trevas. A saída de Judas marca uma transição para as trevas, enquanto as palavras de Jesus iluminam o caminho da glória divina. Este contraste nos desafia a escolher viver na luz e rejeitar as trevas do pecado. Esta parte de João 13 nos convida a refletir sobre nosso compromisso com Cristo. Estamos dispostos a viver o amor que Ele nos ordenou, mesmo quando isso exige sacrifício? Reconhecemos a importância de refletir sua glória em nossas ações e palavras. Assim como os discípulos foram desafiados, somos chamados a seguir os passos de Jesus, amando uns aos outros como Ele nos amou. A parte final de João 13 traz uma das interações mais marcantes entre Jesus e Pedro, enquanto Cristo continua a preparar seus discípulos para os eventos que estavam prestes a ocorrer. Este momento evidencia a fragilidade humana, a graça de Jesus e a esperança restauradora que Ele oferece. Após dar o novo mandamento de amar uns aos outros como Ele os amou, versículos 34 e 35, Jesus começa a falar sobre sua partida. Ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vô-lo digo também agora. Versículo 33. Estas palavras geram perplexidade e inquietação nos discípulos. Eles não entendem plenamente o que ele quer dizer com para onde eu vou, não podeis ir. Para eles, Jesus ainda era visto como o Messias, que estabeleceria um reino terreno, e a ideia de sua ausência era desconcertante. Pedro, sempre impetuoso, questiona: Senhor, para onde vais? Versículo 36. Jesus responde pacientemente, explicando que Pedro não poderia segui-lo naquele momento, mas o faria mais tarde. Esta declaração é um prenúncio tanto da crucificação de Jesus quanto do futuro de Pedro, que também enfrentaria a morte por causa de sua fé. Contudo, Pedro não compreende a profundidade dessas palavras e insiste: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Versículo 37. A resposta de Jesus é direta e penetrante: Darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Versículo 38. Esta previsão revela tanto a autoconfiança de Pedro quanto a sua vulnerabilidade humana. Apesar de sua intenção sincera, Pedro subestimava a fraqueza de sua própria carne e a intensidade da provação que enfrentaria. Esta interação final em João 13 nos ensina várias lições profundas: a fragilidade humana e a necessidade da graça. Pedro, em sua paixão por Jesus, acredita que está pronto para sacrificar tudo por ele. No entanto, Jesus expõe a realidade de sua fraqueza. Isso nos lembra que, por mais bem-intencionados que sejamos, somos dependentes da graça de Deus para permanecermos fiéis em tempos de dificuldade. A paciência e a compreensão de Jesus. Apesar de saber que Pedro o negaria, Jesus não rejeita Pedro nem diminui sua importância. Ele enxerga além do fracasso imediato de Pedro e prevê sua futura restauração e papel como líder na igreja. Isso nos mostra que Deus vê nosso potencial além de nossos erros. A esperança de seguir a Cristo. Quando Jesus diz a Pedro que ele o seguiria mais tarde, ele aponta para a jornada espiritual que Pedro faria. Isso nos lembra que, embora possamos falhar, há sempre esperança de redenção e restauração em Cristo. O novo mandamento em ação.
O amor que Jesus ordena não é baseado em mérito ou perfeição, mas em graça. Mesmo sabendo que Pedro o negaria, Jesus continuou a amá-lo e a incluí-lo no plano divino. Este é o amor que somos chamados a refletir. Um amor que persiste, perdoa e restaura. A conclusão de João 13 é um convite à reflexão sobre nossa própria caminhada com Cristo. Somos como Pedro, cheios de boas intenções, mas muitas vezes falhando em agir com fé e obediência. Assim como Pedro, precisamos reconhecer nossa dependência de Deus e confiar que sua graça é suficiente para nos sustentar, nos restaurar e nos guiar em nossa jornada espiritual. João 13 termina com uma combinação de advertência e esperança. Jesus sabe que seus discípulos enfrentarão desafios e fracassos, mas também sabe que, pela graça de Deus, eles serão capacitados a viver o novo mandamento de amar uns aos outros como Ele os amou. Esse amor será o testemunho mais poderoso de sua conexão com Cristo e o reflexo de sua presença em suas vidas. Após meditarmos em João 13, somos convidados a refletir sobre o exemplo de Jesus, que nos ensinou a amar com humildade e a servir com coração de servo. Ele nos mostrou que o verdadeiro amor é sacrificial, perdoa e restaura, mesmo diante das falhas humanas. Convido você agora a unir-se a mim em oração. Vamos pedir ao Senhor que nos capacite a viver este amor, a sermos humildes em nosso serviço e a permanecermos firmes em nossa caminhada com Cristo. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos por tua infinita bondade e amor. Obrigado pela mensagem de João 13, que nos revela o exemplo perfeito de Jesus, que mesmo sendo Senhor e Mestre, escolheu nos servir com humildade, lavando os pés dos discípulos. Mas reconhecemos que muitas vezes falhamos em viver o amor e o serviço que Jesus nos ensinou. Nos perdoa por nossas atitudes de orgulho, egoísmo e falta de compaixão. Nos ajuda a seguir o exemplo de Cristo, vivendo com humildade, amando uns aos outros como Ele nos amou e servindo com um coração sincero. Senhor, assim como Pedro, muitas vezes prometemos mais do que conseguimos cumprir. Reconhecemos nossa fragilidade e dependência da Tua graça. Nos capacita a sermos fiéis, mesmo em meio às dificuldades, e a confiar no Teu perdão e restauração quando falharmos. Jesus, somos gratos pelo novo mandamento que nos deu: amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Que este amor seja a marca de nossas vidas, um testemunho vivo para o mundo de que somos Teus discípulos. Nos ajude a amar com paciência, perdão e compaixão, refletindo a Tua luz e graça em tudo o que fazemos. Intercedemos também por aqueles que ainda não experimentaram este amor transformador. Que o Espírito Santo toque seus corações e os conduza ao conhecimento da verdade, para que possam viver na plenitude do Teu propósito. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que a verdadeira grandeza está em servir e que o amor sacrificial é a essência do Teu reino. Que nossas vidas glorifiquem o Teu santo nome e sejam instrumentos do Teu amor neste mundo. Oramos com gratidão e fé, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o amor e o exemplo de Jesus. João 13 nos ensina sobre a profundidade do amor de Cristo, que nos chama a viver com humildade e a servir uns aos outros com um coração sincero. Caso você tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, deixe sua mensagem nos comentários ou entre em contato conosco. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos na fé. Que o Senhor fortaleça seu coração, renove sua esperança e capacite você a viver o amor que Ele nos ensinou. Amém.